Fala, turma, boa noite. Professor Hudson na área. Vamos lá começar a nossa aula 1, análise do concurso nacional unificado. Turma, vamos lá. Olha só, vou abrir aqui para vocês uma aula que eu preparei e a gente vai fazer a análise do edital. Eu acho que é muito interessante, pessoal, qualquer concurso que você faça, a gente analisar primeiro o edital, beleza? E é isso que nós vamos fazer a partir de agora aqui, a análise do edital. Vamos lá. Olha só, o edital que nós vamos estudar é exatamente o do edital do CNU. E esse concurso, pessoal, é o primeiro concurso, como eu disse na aula anterior, né, no vídeo anterior, é o primeiro concurso que ele tem características muito parecidas com a característica do Enem. Né? Então, é um concurso que você vai poder escolher o primeiro cargo. Se você não ficar classificado no primeiro, né, sua primeira opção, você vai poder escolher o segundo cargo, o terceiro cargo e por aí, e assim sucessivamente, certo? Então, assim, é bem interessante. Você, nesse caso, nós vamos analisar o bloco 2. Então, são 8 blocos, tá? Então, tem para a área de engenharia, tem para áreas específicas, né, da área de governo, para a área de administração, para a área de tecnologia, que é a área que eu trabalho atualmente. Então, nós vamos avaliar aqui os principais aspectos a ser avaliado desse edital é a prova, certo? Então, assim, a prova objetiva, a prova discursiva, e essas provas ambas são de caráter o quê, pessoal? São de caráter eliminatório e classificatório, beleza? E a segunda etapa, quando couber, porque o último bloco, né, você tem os cursos, né, que são cursos técnicos e também cursos de ensino médio, e aí você não tem as provas específicas, beleza? Então, nesse caso, a segunda etapa é do bloco 1 ao bloco 7, beleza? Então, pessoal, vou pedir para vocês aqui que alguma coisa que passar, vocês podem comentar no chat e tal, que se eu não souber, vou correr atrás para poder trazer, e aí a gente vai fazer essa aula bem dinâmica aí, beleza? A ideia é que a gente possa colocar todo esse conteúdo da melhor forma possível. Então vamos lá. A terceira etapa do concurso é composta de um curso de formação específico. Aí você vai falar, Hudson, então quer dizer que são 3 etapas e a última etapa, para alguns cargos, que a gente vai ver aqui quais são esses cargos, ele tem, pessoal, o curso, né, que é o curso específico de formação, beleza? E esse curso eu coloquei aqui, ó, para vocês verificarem que é um curso que tem também natureza de classificação e também ele é eliminatório, beleza? Então, assim, é interessante os candidatos ficarem atentos a essa característica aí, beleza? Então, olha só, quais que são esses cargos? Analista de infraestrutura do Ministério da Gestão e da Inovação do Serviço Público, analista de políticas sociais do Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos. Então, pessoal, são diversos cargos que tem. Então, preste bem atenção. Você vai poder escolher, se você tiver formação, você vai poder escolher todos, se eu não me engano, eu acho que são 18 cargos no total desse bloco, beleza? Vocês vão olhar lá. E aí, eu já ontem, essa semana aí, eu já venho estudando o edital, de forma que a gente consiga entender os meandros, né? Dê uma olhada com o pessoal de alguns concursos, de alguns outros cursos de formação específica que está analisando o edital também, mas assim, é novidade para todo mundo, porque esse concurso não cai português, não cai matemática, então assim, cai conhecimentos específicos da nossa área, então, ou seja, da área da computação, da tecnologia, que são os principais cargos, mas tem a área de gestão aqui também, pessoal, tem a área também de estatística, beleza? Então, assim, ó, para analista técnico de políticas sociais do Ministério da Gestão e Inovação, o MGI, ele vai ter que fazer, né, para quem for aprovado na primeira e na segunda etapa, a gente vai ver aqui, e você também vai ter que fazer aí uma terceira etapa, que é a formação específica, beleza? Então vamos lá, turma. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat que eu vou verificar todas as dúvidas e vou responder, beleza? Vamos lá, terceira etapa. Olha só, o que compõe essa terceira etapa, pessoal? É esses cargos aí, ó. Coloquei aqui para vocês dar uma olhada, depois você pode dar uma olhada com calma. Analista em Tecnologia da Informação do Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, o MGI, ele vai ter. Os especialistas em políticas públicas também, do MGI, e o pesquisador em informações geográficas, estatística
que é um cargo lá do IBGE, ele vai ter que fazer, segundo o edital, viu, pessoal? Nesse cargo específico aqui do IBGE, ele vai ter que fazer uma prova didática. Para quem é professor, né, já sabe o que é prova didática, né? Para quem não é e não está acostumado com esse tipo de concurso, que tem prova didática, é uma aula que você tem que dar lá. E aí, para uma banca que vai te avaliar, beleza? Então, vamos lá. O nosso foco aqui é sempre as disciplinas de conhecimentos, conhecimentos gerais e também de conhecimentos específicos. Vocês vão ver que aqui, esse edital, ele trabalha com eixos temáticos, beleza? Então, nós vamos ver isso já já. Então, Hudson, como é que vai funcionar isso aqui? Opa, deixa eu tirar aqui para cá. Vamos lá. Quem vai para a terceira etapa do concurso? Então, já falei com vocês que são 3 etapas, não é isso? Primeira, prova objetiva. Segunda etapa, qualquer a prova discursiva, pessoal. E é isso mesmo. O que é a prova discursiva? Aonde que você vai fazer a prova, né? A prova objetiva, você vai marcar as questões. São 5 opções de resposta, letra A, B, C, D ou E, com uma resposta só válida. E as questões discursivas, geralmente, você tem que dissertar, né? Fazer um texto sobre uma determinada... sobre um determinado tema do concurso, beleza? A gente já vai esmiuçar e falar já já sobre isso. Quem que vai fazer a terceira etapa? Os aprovados na primeira e na segunda fase, beleza? Eu destaquei aqui, pessoal, até a sigla aqui, o C, o P, o N, o U, então fica CPNU, Concurso Público Nacional Unificado, segundo a ordem de classificação por cargo e área dentro do edital. Então, para você ser convocado, você tem que ser aprovado e você tem que estar dentro do número de vaga de cada cargo. Beleza? Vamos se atentar a isso. E na hora de fazer a escolha, qual que é o cargo que você vai querer, qual que é o órgão que você quer trabalhar, eu fiz aqui, né? Já mandei a inscrição para lá, para poder entender como é que funciona todo o processo. Aliás, o pessoal tá de parabéns, o pessoal que mexeu com o sistema aí, tá bem legal, tá? Eu achei bem interessante, bem fácil de utilizar o sistema de inscrição da Sesgran Rio. Outra coisa que é interessante vocês saberem, pessoal, é interessante não, né? É obrigatório você fazer o seu cadastro no Gov. Então, para esse concurso do CNU, você tem que estar cadastrado na plataforma do governo, que é o Gov, beleza? Para você conseguir entrar lá. A fundação que está fazendo esse concurso é a Sesgran Rio, beleza? Então, vamos falar das provas, que é o mais importante, sem mais delongas. Vamos lá. O que vai cair na prova, Hudson? Como é que vai ser essas questões aí? Olha só, pessoal. A primeira etapa, as provas objetivas. As provas objetivas, aquelas que eu falei, então, são 5 opções de resposta, né? Letra A, a letra D, a letra E, né? Então, assim, letra A até a letra E, dentro dessas questões das provas objetivas, são 70 questões de múltipla escolha, cuja pontuação será calculada de acordo com a especificidade descrita nas tabelas 1 ou 2 ou 3. Pessoal, ó, é interessante dar uma lida no edital. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz um resumo do edital para a gente poder trocar ideia aqui. E eu gosto de estudar fazendo assim, ó, escrevendo. Então, aí, só que agora eu modernizei um pouco, falei assim, cara, eu vou divulgar essas aulas aqui na internet porque eu aprendo 2 vezes, né? Eu acabo fazendo para mim mesmo, né, com o meu material de estudo e acabo também, quando eu vou aqui, né, conversar com vocês, montar essa videoaula que eu deixo disponível aí. Me desculpe alguma coisa que não saia do agrado e tudo mais, a gente vai tentando melhorar aí com as sugestões de vocês, mas a ideia é exatamente isso, a gente fixar o conteúdo, beleza? Olha só, provas objetivas então, turma. As questões serão assim distribuídas, olha só, prova objetiva de conhecimentos gerais. Essa provinha também, ela é de caráter eliminatório. E aqui, quem vier para cá, quem vier estudar, a gente não vai ser eliminado, beleza? Nós vamos fazer a terceira etapa e vamos até a etapa final desse concurso aí. Como que vai ser? Vai ser 20 questões de múltipla escolha. Ah, Hudson, como é? Então são 70 questões e dessas 70 questões, 20 são de múltipla escolha? Beleza. 20 questões são essas questões... Opa, desculpa, pessoal, vamos lá, retomando. 20 questões são da prova objetiva. Tranquilo? 20 questões da prova
objetiva de conhecimentos gerais. E as outras 50 questões são o quê? Essas 50 questões, aí sim, essas 50 são de conhecimentos específicos que a gente vai ver já já. Tá aqui, ó, prova objetiva de conhecimentos específicos, também de caráter eliminatório e classificatório. Beleza? Então, turma, olha só, cada questão das provas objetivas apresentará aquilo que eu falei com vocês, olha lá, ó, 5 alternativas, A, B, C, D e E. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, então, as provas. Então, é sempre interessante a gente focar na primeira etapa das provas objetivas e também na segunda etapa, né? Que as provas são juntas, né? Provavelmente, só confirmando isso no edital, e a gente vai falando isso aqui ao longo da semana, vai ser manhã e tarde essa prova, exatamente porque também nós temos a prova de conteúdo específico, e aí nós vamos ter que confirmar isso no edital. Mas vamos lá. As provas objetivas serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático apresentado no anexo 4. Opa! Então eu até coloquei aqui, nós temos que verificar esse anexo 4, pessoal. Como eu falei no início, o anexo 4, ele é interessante você verificar, porque é lá que tem o conteúdo, beleza? Então, quais que são os conteúdos programáticos, Hudson? Olha só, conhecimentos gerais. Então, de conhecimentos gerais, o que eu fiz? Eu dividi aqui, turma. Então, no estudo aqui, eu dividi. Primeiro, nós vamos falar de política pública. Olha só, pessoal, a banca é a Sesgran Rio, certo? E a banca, ela, a pedido, né, no Ministério da Gestão e Inovação e tudo, esse concurso, como eu disse para vocês, tá todos os preparatórios, né, todos os eu ia falar aqui pré-vestibular, né, mas todos os concursos aí, os cursos preparatórios para concurso, eles estão mudando o seu material, os seus materiais, porque são muitas vagas nesse concurso e esse concurso é um pouco diferente, é um concurso unificado, é um concurso que nunca teve desse tipo, então assim, o material dele não cai português, não cai direito, né, disciplinas mais focadas no direito, então assim, ele dá ênfase a esse conteúdo, por exemplo, políticas públicas, introdução a políticas públicas, conceitos de tipologia, eu não vou passar aqui todos os tópicos, mas é para vocês dar uma olhada aqui nessa aula, é para a gente entender, né, a análise do edital, para a gente entender o que cai e como que funciona esse concurso. Até aí tudo tranquilo? Vamos para o 2, o tópico 2 é desafios do Estado. Então, esse tópico 2 ainda assim é dentro da prova de conhecimentos gerais. Então, Hudson, essa prova de conhecimentos gerais é aquela que tem 20 questões, né? Beleza, isso aí, turma. Aquela que tem 20 questões e é aqui que nós vamos ter que atacar para a gente acertar. A gente pode errar uma ou duas, vamos acertar o restante, beleza? Vamos ser otimistas aí, vamos para cima. Então aqui vai falar de democracia e cidadania, de direito constitucional. Aí quando eu estou falando, pessoal, aqui ó, eu comentei, pô, não cai direito. Falei, pô, cai muito direito, mas assim, de uma forma diferente, né? De uma forma que você não tinha, por exemplo, a gente vai ver aqui alguns concursos, né, que a gente estuda, que são concurso específico para um órgão, exemplo, de tribunais, do Banco Central, etc., você tem mais matérias específicas do direito. Esse não é que não tem, mas assim, pelo que eu estou olhando aqui até agora do edital, são matérias abrangentes, tá, pessoal? Eu não sou da área do direito, eu sou da área da computação, beleza? Então, assim, esse edital, apesar de você ter disciplinas de conhecimento específico, e nós vamos falar muito sobre elas, da computação, você tem que também, né, ter o conhecimento dessas disciplinas, né, dessas matérias aí, ética, integridade, então, Programa Nacional dos Direitos Humanos, então, assim, a gente tem que ter essas informações, beleza, turma? Vamos para o próximo tópico aí, que é ética e integridade, que eu falei. Então, vai cair o quê? Olha só, dá uma olhada aí nesse conteúdo. Olha só para você ver, turma. Princípio e valores éticos do serviço público. Vai cair governança pública. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, tem muita vaga para cientista de dados, tá? Para ciência de dados, analista de sistemas. Então, assim, eu acredito que as disciplinas, né, que vão ser cobradas, né? Vão ser cobradas ênfase maior
para a banca na hora de elaborar as questões vão pesar um pouco mais voltado para essa área de ciências de dados, de tecnologia, né? Até tem estatística também, tem, mesmo quem, viu, pessoal, que às vezes trabalha em outra área da administração pública ou da administração, tem muitos cargos que não pede formação em computação não, tá? Você pode ser formado com qualquer outra graduação. Beleza, turma? Vamos avançar aqui. Olha só, o item 4, ele vai falar especificamente de quê? Olha só, diversidade e inclusão na sociedade. Eu gosto muito desse tipo de tema, eu acho que são temas desafiadores que todos nós tínhamos que conhecer um pouco para a gente viver melhor em sociedade, diversidade de gênero, né, sexo, sexualidade, étnico-racial, que está tão na moda aí, né? Então, assim, os desafios sociopolíticos de inclusão dos grupos mais vulnerabilizados, assim, isso tudo é tema que a gente está passando, né, no Brasil por temas dessa natureza que é bem interessante a gente estudar e conhecer um pouco mais a fundo o que está falando sobre isso. De quebra, né, a gente estudando, a gente adquire esse conhecimento aí e fica afiado para essa prova que é o nosso objetivo aqui. Beleza? Vamos para o próximo, então, tópico aí. Eu coloquei aqui, turma, olha só, Fundação Sesgran Rio está aqui. Aí eu já entrei na página e fiz o login. Aonde? Fui lá no site, na Fundação Sesgran Rio, e tá aí, Concurso Público Nacional Unificado, CPNU 2024. Então, galera, olha só, aqui você tem o resumo da sua inscrição, você pode editar a inscrição, você pode ver aqui algumas solicitações, beleza? Então, aqui, quais cargos escolher? Então, eu vou passar aqui para vocês o bizu do como que eu fiz aqui para escolher os cargos. Se eu não me engano, pessoal, da minha área de formação, eu fiz alguns critérios aqui. A minha área de formação é a computação, né? A área de tecnologia, de sistemas, a área de desenvolvimento. Eu gosto muito de trabalhar com a parte de análise, a parte de projeto, a parte de especificação, beleza? É o que eu faço hoje, é o que eu trabalho, tanto no serviço público, onde eu trabalho, e também fora, com que eu gosto de apoiar em alguns projetos fora do que eu faço. Então, assim, é bem interessante para a gente ver e colocar à prova os nossos conhecimentos agora, né? Então, assim, vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui, ó. Olha só as minhas escolhas, pessoal. As minhas escolhas tá aí, aqui, ó. Tá tudo numerado aqui na ordem dos cargos. Deixa eu tirar aqui, eu da frente aqui para vocês verificarem. Olha só, tá na ordem dos cargos aí. Então, olha só, tudo isso daqui, pessoal, eu escolhi aqui como primeira opção e vou já falar por que eu escolhi isso aqui como primeira opção. E aqui, ó, graduação em qualquer área de conhecimento, tá vendo? Então, voltando a falar, nós estamos falando do bloco 2, tá? Tem auditor em alguns outros blocos, se não me engano é bloco 4. Então, turma, só para vocês entenderem, quem ainda não teve a oportunidade de estudar sobre o edital, vamos lá, para ficar claro. Se você escolheu o bloco 2 e tiver formação na área, por exemplo, alguns cargos pedem que você tenha o curso de graduação na área de tecnologia, né? Pode ser na área de ciência da computação, engenharia da computação, etc. Alguns não, alguns pedem qualquer área de graduação, alguns pedem que você tem que ser formado somente em estatística, tá certo? Então, para não delongar muito a aula aqui, eu quero colocar aqui para vocês a minha escolha, tá vendo aqui, ó? Então, aqui tem até mais uma página lá, ó, vai até o 14. Então, olha só, analista de ciência e tecnologia, aqui tem um órgão, tá vendo? O Ministério da Agricultura, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, é o INEP, né? Também para lá. Então, você vai escolher o órgão que você quer, qual que é a especialidade aqui, ó, redes de telecomunicações, tecnologia da informação, né, ciência de dados. Então, aqui tem os cargos. E aqui eu escolhi isso tudo fazendo o quê? Obedecendo um critério que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só que bacana, que eu fiz aqui para mim, né? Que eu achei interessante. Às vezes, para você, pensa bem, para você, às vezes, é diferente da minha escolha. Por quê? De repente, a sua formação, a sua área de atuação, com o que você quer trabalhar, a cidade que você quer trabalhar, isso tudo influencia, beleza? E o edital é grande, você tem que escolher o primeiro cargo que você escolher, e aquele cargo, se você tiver pontuação para passar, é aquele cargo que você vai ser lotado, beleza? Então, assim, prestem muita atenção na hora que vocês forem fazer isso, tá? Quais foram as minhas escolhas? Então, foi primeiro critério,
afinidade de conteúdo. Por que afinidade de conteúdo da prova, pessoal? Porque não adianta nada eu escolher, às vezes, um cargo que eu quero muito, mas aquele cargo eu não tenho muito afinidade com a especificidade daquela vaga. Ou se não, turma, o que pode acontecer? Às vezes está pedindo desenvolvimento e eu sou mais da área de suporte, ou eu sou mais da área de rede, ou eu sou da parte de análise. Então você tem que olhar isso. Então, primeiro, o conteúdo que você tem mais afinidade. Foi o meu critério, tá? Porque eu tenho condição de acertar mais questões. Beleza? Então, assim, aí eu escolhi por afinidade. Segundo, pessoal, é claro, né? A gente tem que olhar também, lá vocês vão ver que tem uma variedade de salários. Então, assim, como você, vamos supor que você tiver uma pontuação para passar, né? Então você, por analogia, você vai escolher aquele cargo que tem uma remuneração melhor. Então foi isso que eu fiz. Primeiro, afinidade da prova. Segundo, que tem salário melhor. Depois, eu olhei o critério de número de vagas. Vocês vão ver lá que tem uns que tem 4 vagas, tem uns que tem 200, 300 vagas, né? E aí tem cota também para alguns cargos, tem indígena, né? Por exemplo, na FUNAI, foi o que eu vi dentro desse bloco, beleza? Então, assim, tem cota para negro, então tem as especificidades, né? Então, assim, você vai olhar isso também, se você se encaixa dentro desse critério. Aí, o número de vagas, então, assim, o número de vagas conta muito. Então, assim, eu escolhi baseado naquele que tem o número de vaga dentro daqueles conteúdos que o salário era dos salários maiores, o salário, afinidade, né, do conteúdo, ou seja, da minha área de formação, né? Por exemplo, não adianta nada eu colocar estatística se eu não tenho formação. Beleza, turma? Então, eu coloquei isso. Instituição ou órgão público de lotação. Então, eu fiz esse critério, porque às vezes vocês vão ver que a maioria dos cargos tem lotação somente em Brasília, e alguns cargos, por exemplo, do Ministério de Ciência e Tecnologia, inovação, você pode ter possibilidade de ser lotado em algumas outras cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, Fortaleza, né, no Nordeste, Cuiabá, enfim. E tem também vários cargos no IBGE nesse concurso, que você tem possibilidade também de ser lotado em outras cidades, que não seja Brasília. Mas a maioria aqui é para Brasília, beleza? Então, especificidades do cargo. Por exemplo, aqui, por último, eu fiz esse critério, né? Porque se eu sou de desenvolvimento, no meu caso, eu gosto de trabalhar com gestão de projetos, eu gosto de trabalhar com análise. Então, tem cargos que puxam mais um pouco para isso. Beleza, turma? Mas, em compensação, tem cargos que puxam mais para ciência de dados, para desenvolvimento. E as matérias dos 5 eixos que eu falei com vocês que tem, também vai cobrar baseado no peso, e a gente vai falar depois sobre isso. Olha só, como serão cobrados na prova os conteúdos de conhecimento específico? Por eixos temáticos, e a gente já vai ver os eixos temáticos. Depois, são 5 eixos temáticos diferentes, dividido por peso diferente conforme o cargo escolhido. E aí tem tudo isso lá no edital. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada lá no edital para poder você ter um conhecimento mais aprofundado, beleza, turma? E aí vai dar certo. Nós vamos para cima desse edital aí e vai dar tudo certo. Então, aqui vou apresentar os 5 eixos. Olha só, o eixo 1, ele vai falar de quê? Gestão governamental e governança pública, turma. Olha só, vai falar de planejamento e gestão estratégica, conceitos, princípios, etapas, métodos. Aí você vai dar uma olhada aqui nos tópicos. Por exemplo, olha só, aqui fala muito mais sobre essa área de governança, que aí vai falar sobre o quê? Métodos e desdobramentos, objetivos e metas, elaboração de plano de ação, mapa estratégicos, né? Então, isso tudo vai falar um pouco aqui. BPNN, aqui para quem trabalha com modelagem de processos, tá vendo? Então, assim, muita coisa aqui, governo eletrônico, transparência. Então, assim, você vai ver que na prova, na hora que você vê lá no edital, tem os pesos. Então, alguns cargos vai estar lá, eixo 1 como primeira opção, eixo 1 de novo como segunda opção, entendeu? Então, assim, alguns cargos vai concentrar mais questões nesse conteúdo, dentro de quê? Dentro daquelas 50 questões que vão ser cobradas, né, nas disciplinas específicas. Beleza, turma? Então, eixo temático 1, eixo temático 2, vamos embora para o eixo temático 2. Eixo temático 2 vai falar de políticas públicas. Ah, Hudson, mas
nós somos da computação, cara, nós vamos ter que estudar isso aí e tudo mais? Vai. Se você se inscrever nesse edital, o foco dele é eixo temático, e o eixo temático é cobrado o processo de elaboração de política, o papel do Estado, burocracia, o poder da racionalidade, tomar decisão, tudo isso, marco legal, né? Políticas de ciência e tecnologia e inovação. Então, tudo isso a gente vai ter que pegar essas leis aqui um a um, e aí nós vamos trinchando isso aqui. É claro, pessoal, que aqui, numa aula, eu vou, junto com vocês aqui, motivando, eu vou aqui estudando também junto com vocês, e a gente vai passando da melhor forma que eu acho, né? Que minha metodologia que eu uso de estudo, mas a gente sabe que é muito conteúdo, às vezes a gente tem que privilegiar um em detrimento de outros, beleza? Olha só, nós estamos no terceiro eixo que vai falar de gerência e suporte de tecnologia da informação. Aí começa a entrar um pouco mais na nossa área, que é o quê? Aí vai falar de ITIL, né? Então, para quem está ligado aí, para quem trabalhando com gestão, vai falar muito sobre essa questão de gestão, né? Governança e gestão de TI, vai falar sobre governo digital. Quando eu falo vai falar, é porque a prova vai cair questões que remetem a esses assuntos e vai também cobrar conhecimentos básicos, funções de estrutura de sistemas operacionais, gerenciamento de processo, então, protocolos, né? Aqui a parte de rede. Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, a parte de rede aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. A parte de rede também vai ser cobrada. Olha só. Aqui, ó. Fica aqui em cima, Hudson, quietinho aí. Vamos lá, turma, olha só. Sistema de arquivos, redes de computadores. Então, aqui já cai. Então, assim, aí você vai olhar na hora também de fazer a sua inscrição lá no eixo. Você vai ver o eixo que tem mais peso e tudo. Dá uma olhada no edital lá que vocês vão ver. Redes de internet e tudo. Então, a gente que é da área da computação sabe que isso aí, apesar da gente ser de análise, às vezes é a parte de infraestrutura, né? Às vezes a área de desenvolvimento, a gente não vai, às vezes não trabalha muito com isso, mas sim, a gente tem que dar uma olhada nesse conteúdo também, porque vai ser importante e vai ser cobrado. Beleza? O eixo 4, aí sim, é da galera de desenvolvimento. Quem gosta de programar aí na real, ó, vai ter a oportunidade de cair aqui. Linguagem de programação Java, Python, orientação a objetos, conceitos, né? As estruturas, né, lineares, que aí está dentro dos algoritmos lá, ó, lista encadeada, pilha, fila, para quem gosta aí desses conceitos, vai estar dentro desse eixo temático aqui, beleza? Na hora do cargo, você for escolher lá, selecionar o cargo, você vai ver qual que está sendo mais cobrado. E esse, se eu não me engano, o cargo do salário maior que ele cobra lá a parte de governança, ele cobra essa parte de desenvolvimento aqui, beleza? Se eu não me engano, 20K lá que está sendo a previsão. Então é interessante para quem quer saber mais sobre esse cargo, qual que é, dá uma olhadinha lá no edital. Por último, a gente vai falar do eixo temático 5, pessoal, que aí vai falar mais sobre apoio à decisão, inteligência artificial, beleza? Então, tá tudo aí, Big Data, aí banco de dados em nuvem e tudo mais. Tranquilo? Aí é só o complemento do edital aqui que eu quis colocar para vocês. Beleza? Então aqui eu quero fechar essa aula, pessoal. Quero agradecer muito quem conseguiu ficar até por aqui. Beleza? Vamos junto. Na próxima aula nós vamos falar sobre políticas públicas e aí já é o primeiro tópico do edital. Lembra lá dos conhecimentos gerais? Então, vou tratar, eu já achei um material top, já estou montando a aula em just in time para vocês. Então, obrigado pela atenção a todos e todas aí e bora para cima. Valeu, turma. Tamo junto, hein?